Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à live de hoje. E eu tenho que chamar a nossa convidada, Pastora Kelly. Um momentinho a todas e todas. Olá, pastora, Pai do Senhor. Já te convidei aí certinho, agora foi. Olá, Olá, boa boa noite. noite, Pai do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? Joia? Maravilha, a gente entrou, essa live vai ficar gravada, então eu vou apresentar um pouquinho aqui o que é a Sim, live, aí eu passo para você, você se apresenta também, e aí a gente começa, porque como a gente vai desenvolver durante uma hora, né, a gente tem que aproveitar ao máximo, né, sim, todo o seu conhecimento, seu testemunho. Então, a todos e todas que estão entrando aqui ou estão vendo esse vídeo salvo no IGTV, esta é uma live de entrevista. certo. Hoje nós estamos com a nossa convidada, a pastora Kelly, né? Ela é muito usada em aconselhamento, também é pastora dirigente, lá junto com o pastor João Carlos, lá do Templo Internacional da Fé, em Guapó. E hoje ela vai estar aqui compartilhando as experiências dela, o testemunho dela, e vai nos dar dicas também sobre relacionamento para os solteiros ou para você que é casado. Então hoje ela vai estar realmente agregando a nossa vida através do conhecimento que o Senhor tem ministrado ao coração dela. E Sim. agora eu passo a palavra para você. Depois a gente consagra a live com um versículo e a gente já começa. A gente já pode entrar já no testemunho. Tá bom. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Kelly Cristina, né? Esposa do profeta João Carlos, né? Todos conhecem, que trabalha com as lives, né? Todos os dias na rede social. E eu sou pastora, né? Juntamente com ele aqui na Igreja Internacional Templo da Fé, de Guapó, né? Temos duas igrejas. E a gente congregamos aqui em Guapó, né? Vai fazer Glória a 2 anos que estamos aqui e graças a Deus tem sido bênçãos de Deus. Amém. Eu creio, porque eu também já fui muito abençoada, já fui no culto lá no Guapó, né? Porque eu estava no Brasil ainda. E era muita benção mesmo, muita benção. Então Sim, vamos lá. Romanos 8:37. Mas em todas essas isso. coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, queridos e queridas, a primeira coisa aqui que nós devemos ter em mente é que, não importa as situações que a gente está vivendo, sempre tudo vai cooperar para o bem, porque nós temos um Deus que vai nos entregar vitória. Muitas vezes essa vitória não vai vir de forma fácil, porque Ele não quer só entregar um bom fruto na nossa mão. Ele quer desenvolver dentro de nós boas coisas. Ele quer tirar de dentro É de nós o verdade. melhor. Então, para isso, Ele precisa não só te dar o fruto, mas também precisa desenvolver você para receber aquilo que Ele quer te dar. Amém? Então vamos lá para o Amém. testemunho. E como que é a sua história, né, de conversão? Como que você aceitou Jesus? Como que foi assim a sua vida até você ter um encontro, né? Você falar assim, nossa, agora ver Jesus de forma diferente, né? Realmente com o Sim, coração. sim. Bom, eu sou natural de Rio Verde, né? Minha família é natural de Rio Verde. A gente se mudou para Guapó, eu tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos, né? A gente mudamos para Guapó. A gente morava em Paraúna. Saímos de Rio Verde, fomos para Paraúna. De Paraúna, viemos para Guapó. E a gente, morando aqui, né? A minha mãe, meus irmãos, meu padrasto, meu pai e a minha mãe eram separados, né? Meu pai morava em Jataí e minha mãe, a gente veio embora para Guapó, quando eles se separaram. E a gente foi crescendo, a minha mãe criando a gente praticamente sozinha, né? A gente tinha um padrasto, mas praticamente era minha mãe, né? E foi na nossa infância criado, minha mãe trabalhava muito e a gente ficava mais a sós, né? Eu, como irmã mais velha, né? Somos, de parte de mãe, somos 7 irmãos. Contando de mãe e pai, nós somos 10. Graças a Deus. Bastante gente. Sim, Crescer e multiplicar. e sim, Mas muita bênção, né? Você foi a mais velha, é, então, né? Cuidava de a mais todos, né? velha Uma das bênção. mulheres, eu sou a mais velha. Uhum. E eu fiquei assim, minha mãe saiu para trabalhar em Goiânia, eu ficava por conta de cuidar das minhas irmãs, cuidar de casa.
aprendemos a vida muito cedo, né? Como a minha mãe trabalhava fora, ela não tinha aquele tempo total, assim, para se dedicar aos filhos, né? Porque ela tinha que sustentar a casa. Aí, em 2000, a gente perdemos nosso padrasto, né? Ele faleceu, a gente perdeu ele. E minha mãe lutou sozinha com a gente, né? Nós, praticamente 6 filhos, né? Um morava com a minha avó, meu irmão mais velho, morava com a minha avó e minha mãe com nós 6. E de vez em quando o irmão meu morava com a gente, outras vezes não. Depois acabou que o 7 veio morar com a gente. E a gente foi crescendo, estudando, crescendo, graças a Deus. É, tivemos pequenas, como se diz, não tivemos grandes coisas, né? Mas aquilo que minha mãe tinha para oferecer foi o suficiente para a gente adquirir um pouco de maturidade com a vida. Aí crescemos. A nossa infância foi uma infância bem simples, né? Somos de família bem simples. E crescemos com a infância simples, sem muita coisa, né? Mas muito feliz, porque a gente não importa o que a gente tem, importa é o que somos, né? Exato. Então, eu e meus irmãos, minhas irmãs, crescemos, graças a Deus, felizes. Na simplicidade, mas felizes, né? Com tudo que a gente tinha, que era pouco, mas crescemos felizes com isso. Que bênção. Graças a Deus. E ali foi, estudamos, né? Eu e meus irmãos, todo mundo estudamos e tal. E quando chegou ali na fase dos 13 para 14 anos, aí começa a fase da adolescência, querer namorar, querer sair e tal. Apesar de não ter muita orientação, minha mãe não orientava muito, devido ao trabalho dela, era muito cansativo. Mas assim, ela sempre falava alguma coisa com a gente, mas fomos criados assim, né? Minha mãe, graças a Deus, uma grande guerreira, já descansa no Senhor, né? Ela vai fazer 5 anos que ela descansa com o Senhor. Meu pai também, né? Ele vai fazer 6 anos também que ele descansa no Senhor. Mas, graças a Deus, né? A gente temos a nossa fé muita convicta no experiência, né? Senhor que, sim, ter, tivemos assim, muitas crescido de forma independente, né? E depois ter perdido crescemos. nova, né? Porque você ainda é nova, né? Sua mãe já. Sim, eu tenho 34 Então, anos. Nossa Deus. Isso. Realmente, depois fala A um gente pouco teve como muitas experiências. que você lidou com o luto, né? Como que foi para você superar? Porque eu sei que tem muita gente agora em pandemia passando por essa experiência, né? E às vezes precisando de uma palavra também, né? Porque. Olha, Pode falar. a minha mãe, quando ela faleceu, ela faleceu de câncer, ela sofreu mais ou menos 1 ano e 6 meses praticamente, né? Que ela conseguiu esconder da gente que ela estava doente, e depois quando a gente foi descobrir as coisas, já estava assim, um estado meio que avançado pela medicina, né? Mas eu sei que Deus fez uma obra muito grande na vida dela, sabe? Benção. Ao final, assim, quando ela já estava bem doentinha, já bem ruimzinha, ela aceitou Jesus, né? Eu creio no Glória a poder da Deus. salvação, do milagre na vida dela, né? Foi muito difícil, né? A gente morava em Cesarina ainda. Eu vinha muito para cá, né? Ajudava minhas irmãs a cuidar dela. Ficava aqui 3 dias. Aí tinha meu irmão também que cuidava dela. E minha irmã que ficava frequentemente. Eu e minhas irmãs, né? 2 irmãs que ficavam frequentemente. E eu e meu irmão que morávamos fora, né? Cesarinas e Palmeiras. A gente cuidava dela nos dias que a gente vinha, né? Graças a Deus a gente tem a paz no coração que a gente fez por ela, né? Fez o que podia, Foi muito difícil, né? A gente perder uma mãe, perder o pai. Tinha 7 meses que meu pai tinha falecido, quando a minha mãe faleceu. Foi difícil, para minhas irmãs foi muito difícil mesmo. Mas graças a Deus, assim, com a graça do Senhor Jesus, Deus vai nos superando, Deus vai dando força, vai dando graça. A saudade é imensa, né? Ainda mais depois que a gente mudou para Guapó, eu sempre costumo falar, se minha mãe tivesse aqui, era diferente, né? Porque ela mais meu esposo, eles davam muito certo. Ela fazia tudo pro Juan, tudo, o Juan. Não só para ele, mas como para os outros genros e noras também, ela era da mesma forma, né? Elas tratavam eles muito bem, brigava com a gente e com eles. Tudo que ela fazia, ela ligava para o Juan, ou ligava para outra nora, para oferecer, para vir, para estar junto.
Então, Amém. assim, ela era uma mãe muito especial mesmo, né? Mas que E, bênção, mas, assim, que mesmo numa situação de dor, né? Ela pôde ter esse encontro com Jesus, né? Às vezes Deus sim, usou essa teve. situação, mas que bom, né? Para ela ter Porque um encontro com Jesus. você está Sim, foi descansado, algo né? tão assim interessante, porque ela estava em casa e foi uma madrugada muito difícil, né? Eram madrugadas difíceis, porque ela passava muito mal. Nossa, E aí a gente sentou com ela na madrugada e começamos a conversar com ela, meu esposo, a conversar com ela e falamos de Jesus para ela. Naquele amém. momento, meu Que esposo fez o bênção. apelo para ela e ela aceitou Jesus. E naquele momento Nossa, foi algo assim tão lindo, tão maravilhoso que Deus sim, fez na vida dela, que o semblante dela transformou. Aquele semblante de tristeza, de dor, de sofrimento meu Deus do mudou, céu. sabe? Eu falei pro meu esposo, foi tremendo o que Deus fez na vida da minha mãe nessa noite, nessa madrugada, Meu porque foi Deus. algo assim inacreditável Que mesmo, um lindo, poder de né? Deus muito grande. Deve Foi ser lindo, lindo, maravilhoso lindo. também, assim, mesmo que a pessoa tenha ido, né? Você tem a certeza de que ela tá num lugar melhor com Jesus. Sim, Não tem coisa melhor. sim. Acho que ruim e Não, e assim, triste é morrer alguém sem salvação, né? Acho que deve ser muito nossa, é triste. muito triste, Deus é muito. mais. Você olhar para aquela pessoa e pensar assim, ela não teve oportunidade de aceitar Jesus, porque sabemos que a nossa vida sem Jesus, a gente não tem salvação, né? O Não. único meio da salvação é através de Jesus, né? E para isso a Sim. gente precisa aceitar e confessar Ele como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, né? E viver pra ele é a Então, melhor assim, aí a coisa. gente Desculpa. é tudo. Jesus é tudo, eu falo. Jesus é lindo, maravilhoso. Jesus é tudo. Tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, Não nesses tem como explicar, né? praticamente 18 anos de fé, Nossa, é muito lindo. Muito. É muito aprendizado, que é bênção. muita coisa gratificante. É muito gratificante tudo que Deus faz. Eu só tenho muito a agradecer. Eu falo para o meu esposo. Se tudo que Deus tem para nós foi isso, eu sou grata e feliz, porque tudo que ele já fez é maravilhoso Eu demais. imagino, né? Eu entrevistei um pouquinho o João Carlos, né? Ele me contando que foi que vocês cresceram juntos, né? Então tem toda uma história de fé, né? Porque eu tenho certeza que Tem. a igreja, Templo Internacional da Fé, né? Deve ter nascido assim de algo sobrenatural mesmo. Não, foi algo lindo, porque assim, Eu o quero nosso todas encontro as experiências. foi. Eu conheci ele com. Eu tinha 14 anos, né? Aí, com 14 anos, a Olha, gente se conheceu gente, muito muito nova. nova. O papai você me pegou para criar, ele me cria até hoje. Muito Que nova. bênção. E aí, a gente começamos a namorar, né, em 2002. Namoramos 2 anos e meio. 1 ano e meio, ele era afastado da igreja, né? Ele já tinha sido evangélico. E ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Foi quando ele me conheceu. Daí eu nunca tinha frequentado a igreja. Eu ia na igreja católica. A única vez que eu frequentei uma igreja evangélica foi Deus e Amor. Uma amiga minha me levou na igreja Deus e Amor. Foi o primeiro contato, assim, que eu tive com Jesus. Mas eu não entendia muita coisa É, ainda, né? Não sabia de muitas coisas ainda sobre Jesus, né? A única coisa que eu tinha na minha mente, que essa amiga minha, ela sempre me falava assim, que Jesus é muito lindo. Ela sempre falava do amor de Jesus em que bênção. gratidão a Deus. Ela falava assim, tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, que eu achava muito linda a forma que ela dizia sobre Jesus. Então, assim, eu acho que a minha primeira experiência com Jesus, de ouvir falar de Jesus, foi dessa colega minha, dessa amiga minha, Que bênção. Adriana. E ela falava de Jesus de uma forma tão linda, tão maravilhoso, que eu ficava assim, sabe, olhando assim. E ela me levou Gente. na igreja. Um dia ela me levou na igreja, eu participei, mas não tinha muito entendimento ainda sobre a fé, sobre Cristo. Mas eu Se acho fosse o tempo, interessante né? você falar isso, né? Fazendo um breve parênteses aqui, porque às vezes, né, eu até converso com algumas pessoas que eu vejo passarem uma imagem de Deus muito de condenação e salvação. Sabe aquela Sim. pessoa que fala assim que Sim, o aham. evangelho é cruz, que de Deus não aceita o Aham. pecado, e parece que a pessoa vai ser condenada, o raio vai cair, né? E quanto que é Sobre a cabeça da importante, pessoa. o tanto que é Isso. importante a gente passar Jesus, principalmente para quem é ímpio, como alguém que é maravilhoso. Porque sim, tem Nossa, é lutas, lindo. tem, mas gente, vive sem Jesus para ver se você vai viver uma vida perfeita. Não vai. Nunca, você Você não vai acha que conseguir sobreviver.
Aí as pessoas acham que vai aceitar né? Jesus agora, o carro não vai bater, que não vai ter problema na faculdade, que, gente, não vivo não, né, no mundo da fantasia, A a gente gente não vive no vive mundo no mundo real. sem Cristo. É, a Exatamente. realidade é que Jesus é o foco da nossa vida, né? Ele é o foco da nossa vida. E não tem como a gente querer viver uma vida sem Cristo, porque a gente sem Cristo, a gente vai estar obedecendo o inimigo e ele vai nos escravizar. E a escravidão de Satanás, ela é terrível na vida do ser humano. A gente fala assim porque a gente tem mais entendimento da palavra, a gente sabe o que é o mundo Desse espiritual. jeito. Então, é a forma que a gente explica, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas a gente sem Jesus, a gente não é nada, né? Então, quando eu conheci meu esposo, eu tinha 14 anos. E vivemos um ano e meio namorando. A gente não frequentava igreja nem nada. Então vivemos no mundo, né? Como diz a adagio popular, vivemos no mundo, nos prazeres da carne, festa, bebida, né? Então, assim, um namoro que não era, ainda não era, estava, como diz, no centro da vontade do Senhor. Sim. Aí, então, vivemos assim, durante um ano e meio. E aí, quando foi em 2002, não, em 2002, a gente teve um breve desentendimento, né? E a gente terminou, a gente ficou 17 dias terminado. Aí eu falei pra ele assim, aí um dia ele me ligou à noite. Aí ele falou que queria conversar comigo e tal, tal. Eu falei, então tá bom, então, vamos conversar. Aí no outro dia a gente marcou de se encontrar, encontramos, conversamos muito, muito, muito. Aí a gente falou sobre mudanças para ter um namoro mais só a gente, porque era muita bagunça, só amizade. Então eu falei, não, a gente ser mais a gente mesmo. E aí conversamos ali e começamos a mudar a nossa rotina, né? A gente saía só eu e ele, a gente ia na pizzaria, algo só eu e ele. Que benção. Quando foi 4 de janeiro de 2002, a gente foi na igreja, a Igreja Assembleia de Deus Missão a primeira vez. E nesse, ou foi a segunda vez? Acho que foi a segunda vez. E foi nesse dia que nós tivemos um encontro com Jesus. A gente Nossa. aceitou Jesus, o culto foi lindo, maravilhoso. E foi onde a gente teve esse encontro com Jesus. Na verdade, foi em 2004, não foi em 2002. Foi em 2002 quando a gente se conheceu. Em 2004, quando Gente. a gente teve um encontro com Jesus. E assim, foi algo extraordinário, porque eu lembro muito da palavra da pastora, que ela disse para ele assim: Juan, Jesus está te esperando ainda. Toda vez que ela via a gente na Nossa. rua, Juan, Jesus está te esperando. Meu Então, Deus. assim, foi algo tão lindo da parte dela, sabe, dizer isso, e isso mexia muito com ele, porque ele já tinha sido conhecedor da palavra, então ele sabia o que que é isso, né? Jesus está te esperando, Meu né? Deus. Eu não entendia muita coisa, mas ele entendia. E a gente começou a frequentar a igreja. Quando nós demos por nós já tínhamos aceitado Jesus, já estávamos frequentando a Que igreja, delícia. né? Já estávamos lá congregando. E foi lindo, Nossa. sabe? Foi muito bonito. Quando aceitamos Jesus, Deus fez uma obra muito grande na vida dele, uma transformação Que de incrível, Deus né? mesmo. Porque Deus usou o casamento de Incrível. vocês para justamente já unir os dois e já teve Jesus no meio também. E, Sim, e eu achei foi. interessante você falar isso, né? A questão de relacionamento, porque eu já tinha ouvido falar isso, que às vezes é bom a gente, igual você falou, ter os momentos privados, né? Mais entre os dois. Sim. Porque às vezes você abre para Uhum. muitas amizades e você não sabe quem é a outra pessoa, né? Porque Deus ouve Não, conversas que a aham, gente isso é não verdade. ouve. E aí cria conversa, não sei o que, inveja o relacionamento. E muitas vezes a gente precisa guardar, né? Sim. O nosso relacionamento. Hoje as pessoas É, são muito de expor, são muito de. É porque a gente complicado. saía assim, era com a roda de amigos. A gente saía, roda de amigos, íamos pro shopping, ficava junto com os amigos. E era assim a nossa vida, né? O Juan tinha o trabalho dele, ele trabalhava de segunda a quarta para quinta, sexta, sábado, domingo, ele acabar com o dinheiro na bebida, nas farras. Então era Sim, assim. Então assim, foi um grande passo na nossa vida quando a gente aceitou Jesus, porque Deus mudou, sabe? Deus transformou, porque aí daí ele já trabalhava de segunda a sábado para o seu sustento, e não para nossa. sustentar um vício do mundo, né?
que ali ele É trabalhava o para que sustentar um você, vício do é o que mundo, você depois falou no não. começo, né? Porque a Bíblia fala lá nas cartas de Paulo que quem comete pecado é escravo do pecado. Então você É vê, escravo, a pessoa se acaba, torna escravo. acabava que todo o dinheiro ia para algo que era o vício, não era para ele, não era Era para um bem, né? vício. Para crescer, para alguma coisa saudável, era mais Isso, é escravidão. E as pessoas não entendem isso como era escravidão. escravidão. A gente fala escravidão, a pessoa Porque, fica pensando, ah, mas escravo é quem tá preso lá na prisão, com tornozeleiro, com não sei. Gente, quando a gente entende é, as coisas espirituais, a gente vai entender o que, que a pessoa ser escravo do inimigo. Porque o inimigo escraviza a pessoa na bebida, nas tenta drogas, parar na uma pessoa dessa. prostituição. Não consegue. A pessoa, A não ela ser não que seja com consegue, Jesus. então, ela não consegue sobressair. Aí uns falam assim, ah, mas eu trabalho, eu me sustento, sim. Só que você pode ver que você não consegue girar o seu dinheiro para você adquirir as coisas que você tem necessidade, né? Nossa, Você se mantém sua casa, mantém seu vício, mantém o que você precisa ali. Mas para você ter uma vida desse jeito. próspera, você precisa ter Jesus na sua vida. A Já vi gente tem que muita ter Jesus. gente que Obedecer a palavra do Senhor, vive vida de né? prostituição, até o dinheiro que a pessoa ganha. Geralmente não é um dinheiro que Ele prospera. A pessoa não tem não nem o que prospera. vestir direito. É incrível. Todos eles. Não, não tem. E às Não vezes ganha um tem. salário Assim, de 4 mil, salário bom, sabe? Entre aspas, né? Mas o pecado, aham. as coisas espirituais não deixam aquilo romper. É incrível. Não, eu falo por experiência própria de conhecer pessoas que vivem nessa vida, né? Nossa. De prostituição, no álcool. E o seu trabalho, o seu sustento só sustenta aquele vício. E muitas Nossa. das vezes nem consegue sustentar o próprio vício, porque tem que pegar dinheiro emprestado para poder querer alguma coisa hoje, porque não tem. Então, assim, o Nossa. diabo ele escraviza a pessoa e ela não vê, porque o mundo jaz no maligno, as pessoas não estão enxergando isso, Deus deste né? século Então, cegou o assim, entendimento dos incrédulos. sim, Muitas sim. pessoas Então, cegam. assim, até as pessoas entenderem o amor de Jesus, entenderem o que Cristo veio fazer por nós, Por para nos nós. transformar, por experiência própria das Amém. nossas vidas, porque o que Deus fez na nossa vida foi muito lindo, né? Glória a Então, assim, Deus. vivemos aceitamos Jesus no dia 4 de janeiro, e foi um ano, assim, de muitas experiências com Deus. Eu, nova convertida, o Ron já tinha sido evangélico, ele já tinha mais experiência na fé do que eu. Eu, nova convertida, tive muitas experiências. E o pastor Alcântara sempre chegava com a gente, falava assim, meu filho, onde come um, come dois, né? Apertando para o casamento, porque ele sabia que o nosso namoro, a gente tinha vindo do mundo. Então, assim, Ei, o amor dele pela gente era tanto que ele não queria que a gente se caísse na prostituição novamente, né? Meu sim. filho, onde come um, come dois. E aí, quando foi no meio do ano, mais ou menos, a gente decidiu se casar. Aí a gente foi, conversou com a minha mãe, com os pais dele, e a gente se decidiu a casar e começamos a fazer propósitos de campanhas de oração, né? E fomos fazendo, né? Propósito de oração. Foi tudo assim, tudo no propósito com Deus. A gente sempre buscou muito o Senhor para estar nos dando a direção. A gente pedindo a Deus a graça e a misericórdia de Deus, Nossa, porque na época eu não tinha condição alguma, né, de promover meu casamento, mas Deus preparou tudo, que tudo, tudo, benção. tudo. Deus cuidou de tudo, né? E eu sou grata a Deus por tudo que Deus fez, pelas pessoas que nos ajudaram, porque foi assim algo sobrenatural mesmo. Quando Deus promete Foi de algo Deus ou nos mesmo. entrega Isso. algo, né? Eu acredito assim também, né? Porque muitas Uhum. vezes, às vezes não tenho Sim. condições de algumas coisas que Deus me entrega. Só que Ele é o Não, Deus que chama à existência as coisas que não existem, né? que não existe. Então é só a gente E dar foi o primeiro realmente isso que passo. aconteceu. Então, É, eu já fico imaginando, assim, eu fico imaginando testemunhos de provisões que deve ter acontecido e uma coisa maravilhosa que só muitas, Jesus sabe muitas. fazer. É incrível, é Só. fantástico, assim, Não, ouvir. não, a gente ganhou decoração, Que lindo, ganhamos gente. jantar. Meu irmão pagou meu vestido. Na época, né, isso há 17 anos atrás, foi R$ 280 ou 250, né? Mas antes valia mais, né? Pra, Tipo, hoje em dia é desvalorizado. antigamente, R$ 250 era muito dinheiro, Meu né? Deus. E eu não tinha condição. Meu irmão pagou tudo para mim, o Rogério. Eu sou muito grata a Deus por ele, né? Então, Que benção. assim,
tudo que minha família fez, né? Mesmo foi tudo muito simples, mas foi algo grandioso, porque Deus no centro, né? Porque desde quando a gente aceitou Jesus, a gente colocou Deus no centro. Amém. E eu falei para o Coisa meu forte. esposo, eu falei, Que meu forte. bem, se a gente aceitou Jesus, eu escutei o pastor falando, isso foi no segundo ou no terceiro culto. Eu falei assim, se Deus quer que a gente tenha uma vida de santidade, então a gente vamos renunciar todo o pecado, vamos renunciar tudo que estamos Amém. vivendo que for de errado, a gente vai Amém. renunciar. E Glória a Deus. renunciamos para ter um namoro em santidade, para ter um namoro na presença do Senhor. Que E benção. pela graça do Senhor Jesus, nós vencemos, sabe? Foi assim, de janeiro, nós aceitamos Jesus em janeiro e casamos dia 11 de dezembro. Então, assim, foi uma renúncia. Mudamos a nossa rotina do namoro totalmente, né? O Juan ia lá para casa, ele não ia todos os dias, porque ele sempre teve essa sede muito grande de buscar Deus. Amém. E aí ele saía lá de casa mais cedo nos dias que ele ia. Ele falava, meu bem, eu vou embora porque eu vou estudar a Bíblia. Então, Olha assim, a gente mudou a nossa rotina que de benção. namoro para levar um namoro mais santo. Então, assim, abraço, beijo, foi tudo moderado, Olha tudo. só, gente, Porque que dica, hein? tem que ser. Porque se às vezes A tem gente teve que pessoas fazer. que tá num relacionamento que ela já tá vendo ali que tá beirando o pecado, que a coisa tá feia, mas um beijinho não dá nada. Não, a gente tá sozinho aqui. Não, Vamos convidar ele pra minha casa, que tô sozinha. Para de ser isso. doida. Não, e assim, foi Ô, algo Jesus, extraordinário. As pessoas falaram assim, ó, muito não, bom. vocês tinham uma vida ativa, Meu ir para a Deus. igreja, conseguir vencer, não e vencer a carne. Olha, é só Glória a por Deus, Deus. porque Só Jesus o mesmo. propósito que a gente teve foi de renunciar e se entregar totalmente a Deus, Que benção. totalmente a Deus mesmo. Nossa, E falamos, vamos vencer. Então, mudamos a nossa rotina de namoro. Mudamos abraço, beijo, foi tudo moderado, para a que carne não benção. incendiar. Então, assim, eu falo que um namoro, para ele ser em santidade, ele tem que ter Deus no centro, tem que ter Amém. renúncia da carne, para você orar, porque você tem que buscar no Senhor, tem que estar em oração, em Verdade. obediência à palavra, porque se você não obedecer à palavra, você cai no pecado. A gente teve vários amigos, né, nossos colegas que infelizmente não conseguiram, né? Então, assim, a gente via aquilo e a gente falava, gente, vamos viver em santidade. Vamos ter um namoro em santidade. Porque, Então, assim, a gente, graças a Deus, pela graça e a misericórdia do amém. Senhor Jesus, sabe? E nossos pastores, pastor Alcântara, pastora Dilma, nos ajudando em oração Eu também, vejo são uns que, pais na fé maravilhosos que assim nos acompanharam glória de a Deus. perto, né? A gente fazia campanha na igreja, eles estavam lá junto com a gente, nos acompanhando, dando todo o apoio, Amém. e são pessoas extraordinárias, maravilhosas. Então É, assim, a gente venceu, conseguimos vencer esse período, né? Na graça do Senhor, em oração, em vigilância, em busca do Senhor, em busca da palavra, porque é só assim, para um namoro cristão, ele ser vencido, o prazer do pecado é na oração, na senão não oração. consegue. Eu acho interessante você falar isso porque eu vejo muitos, né, aconselhamentos sentimentais e a gente vê que o beijo, o contato físico, né, ele cria um apego muito grande e ele é tipo assim, Demais. ele é como se fosse uma espécie de fogo e o corpo fosse uma pólvora, entendeu? Então, assim, Sim, você alimenta tanto a carne que na hora que você tá fazendo um negócio desse, se você estiver passando os limites, igual você falou, faz com moderação, um beijo, por exemplo, vai lá num lugar que tem muita sim, gente, e etc. Por quê? Porque senão depois a carne grita tanto que a voz do Espírito Santo ela é grita. suave, ela é educada. É, Aí dependendo do apego que a isso, pessoa cria daquela coisa, porque aí você começa a justificar o injustificável. Quantas mulheres que a gente vê em relacionamentos abusivos, mas porque o cara beija bem, porque tem uma pegada boa, que não sei o que. Na sim. igreja é isso. Mas o que que Existe acontece? demais. A pessoa beija, cria o apego, a carne grita e o Espírito Santo tá ali falando, fulana, isso não tá te fazendo Vigia. você se sentir bem. Você tá vendo o que ele tá Uhum. falando? Pensa quando você casar com um sujeito desse. Ou às vezes o exemplo mais comum, né? Que todo mundo faz piada, até o pastor Cláudio, né? Ele bate na mãe.
Você acha que ele vai fazer o Ah, quê com minha filha. você? Minha filha, todo relacionamento, desde o Misericórdia. namoro, uma coisa assim, a gente tem que, falando já sobre o meu testemunho sobre o namoro, a gente entra nessa parte aqui sobre o relacionamento. Como você conhecer o rapaz para você casar. Glória a Primeira coisa que Deus. você vai espelhar, você vai visitar ele. Você vai visitar ele e você vai observar como ele é com a mãe dele, como ele é Olha com que o pai bênção. dele, com os irmãos, como ele é com a família dele, a convivência dele. Mas repara fundo mesmo, não é só aquele olhadinho de leve, não. Repara bem mesmo, porque se ele é um rapaz carinhoso, amoroso, com o pai, com a mãe, obediente, a mãe falou ali, não, eu tenho 18 anos, mas a mãe falou, ele obedeceu, é um rapaz bom para casar. Por quê? Glória a Deus. Porque se ele tem temor de Deus e obedece pai e mãe, então com certeza ele vai ser um bom esposo. Com Amém. certeza, né? Então, assim, as moças têm que observar muito isso, muito mesmo, porque o relacionamento, ele não é só abraço e beijo, carícias, não, né? Ele contém diálogo, entendimento, compreensão. Um dia você tá com humor bom, outro dia o outro não tá. Então, assim, é uma série de conjuntos que tem ali para os dois se unirem, né? Para dar tudo certo. Claro que o namoro é para conhecer. Se você namora 1 ano, 2 anos, o namoro é para conhecer. Não deu certo. Bom, tudo bem, não deu certo, mas está ali para conhecer, né? Desse jeito. Mas namorou 2 anos, você observou como que é a conduta dele com o pai, com a mãe, com a família. Não, é de boa. Como que ele é com você? Ele é uma pessoa meio arrogante, meio agressiva nas palavras, já tentou levantar a mão, algo Uh-uh. diferente que, né? No namoro, Então, né? assim, Que geralmente o homem no esconde. namoro você conhece a pessoa, no namoro você conhece, né? Desse Então, jeito. assim, eu fico assim, algo para as moças, né, que vão casar, que querem namorar, Isso. observar bastante isso, sabe? A Eu, conduta do rapaz eu acho com, interessante com a também, mãe. queria até te pedir fazer essa pergunta, né? Porque hoje em dia a gente vê muito, e realmente cresceu muito, tem pesquisas falando, né, que o número de famílias disfuncionais e de pessoas disfuncionais tem aumentado. Só que Sim. eu mesmo não vim de uma família funcional. Eu vim de uma família Uhum. disfuncional. Só que eu decidi ser diferente, né? Mas eu vejo que Uhum. várias pessoas que saem de uma família disfuncional, muitas vezes não tratadas, e tem a pessoa que acha que ela vai evangelizar, que ela vai salvar a alma daquela pessoa, coisa que nem o Espírito Santo fez, sabe? Então, o cara Isso. vive na vida do pecado, igual assim, vai pegar a sua história às vezes e vai falar assim, então eu vou pegar um cara do mundão. Calma aí, gente. Não é Calma assim. aí, né? Quando você, a Bíblia fala, né? Quando a Isso. gente tá já em Cristo e nós somos solteiros, a Bíblia fala muito do jogo desigual, né? E que muitas vezes até um Sim, nossa, cristão, totalmente. mas que não seja um cristão sério, que seja aquele cristão assim que ele leva, que a fé para ele é só uma coisa no culto de domingo, ele nem gosta muito de ir na igreja. Eu vejo muita gente Vai por ir para negociando tentar agradar, né? desse jeito, muita gente negociando, muita gente nesse ponto aí fala, eu vou Sim. evangelizar através do namoro, vou pegar e trazer para Cristo. E eu, Gente, honestamente, isso. Não, não isso a decidi gente pegar. fala por experiência própria que isso raramente, 1% isso vai dar certo. 1%. Eu Por achei quê? linda a história de vocês. Trabalha na vida do ser humano para mudança é o Espírito É o Santo, Espírito é a Santo. palavra. Quando você lança a palavra sobre a pessoa e ela abre o coração, o Espírito Santo vai entrar. E Glória a quando ele Deus. entrar, ele vai fazer morada. E ele vai agir na pessoa, ele vai transformar a vida da pessoa. Né? O papel do Amém. Espírito Santo é esse, de transformar, de estar ali agindo na vida da Convencer pessoa. do Né? juízo, do Então, assim, pecado. não adianta a moça pegar um rapaz, ela tá ali na igreja, firme, serva do Senhor, falar assim, não, o fulano deu certo. Você não sabe entre quatro paredes o que a fulana passa, né? A aparência hoje não é Verdade. tudo. Não é Verdade. tudo. Verdade. Claro que todo Muito relacionamento forte. tem um dia que tem seus arranhão, Sim. mas você consegue lidar, porque você vai, entra com diálogo, com um Meu tem que Deus. ceder, não adianta esse negócio de querer bater de frente, mulher querer bater de Renúncia. frente com o esposo, e o Renúncia. esposo querer falar demais Glória a e achar Deus. que o mundo
dele vai mudar a mulher também. Isso não vai existir. O diálogo, ciência, com calma. Tá todo mundo ali, cabeça quente e na flor do nervo. Não adianta querer discutir. Não vai resolver, né? Então, assim, um tem que ceder. Um tem que ser manso e o outro é estourado. Então, um tem que ceder, porque não adianta os dois estourar, nem os dois mansos mais, porque senão também não vai dar nada, né? Meu Deus. Então, assim, aqui em casa a paciência é comigo. Uma fala assim, quer dizer, é o símbolo da paciência, misericórdia. Você não abre a boca nem para agir. Mas é porque, assim, é minha natureza muito calma, muito tranquila, sabe? Muito tranquila. Mas se eu chegar a estourar, aí eu falo assim, nossa, mamãe, hoje a senhora tá, hein? Então, assim, a gente... Eu achei bonito, né, você falando aí sobre renúncia, né, sobre a questão do perdão, né, que eu vejo que todo casal de sucesso sempre fala, né, que tem que ter uma renúncia mútua e um perdão, né? E eu achei muito bonito. Não adianta. E na live do Juan Carlos, né, ele falou que ele falou assim, gente, nada justifica ministério, cansaço, nem problema nenhum, nada justifica você ter guerra na tua casa, sabe? Quando você busca Deus e você se esforça para ter um bom relacionamento, ele falou dessa maneira, né? Que ele tem um pedaço do céu na terra. Eu achei tão bonito, eu falei, isso é gente, verdade. que bênção, né? E aí você falando de renúncia, né? Pode falar. Porque assim, a gente procura, não existe casamento perfeito. Não adianta as pessoas procurar perfeição, que você não vai encontrar a não ser em Jesus Cristo. Só em Jesus, ele que é a perfeição do mundo, né? A gente somos seres humanos. Claro que estamos sujeitos a errar, a falhar, mas tem Jesus que nos justifica, tem Jesus que nos ajuda. Quando você dobra o seu joelho, você ora e clama ao Senhor, você pede misericórdia de Deus, você pede ajuda para Deus, para o Espírito Santo, ele vai te ajudar, sabe? É igual a palavra do Senhor nos diz, a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola a destrói com as próprias mãos. Se o marido tá nervoso, qual que é o papel da mulher? A calmaria. Porque não vai adiantar você de frente, vai sair faísca, e quando sair faísca vai pegar fogo. E vai chegar um ponto que já começa a falar de divórcio, de separação, aí entre os filhos. Então, assim, é um ponto que tem que ter o equilíbrio. Por que tem que ter o diálogo no relacionamento? Tanto no namoro quanto no casamento. Para o entendimento. Porque no namoro eu vou conhecer a pessoa. No casamento, eu não vou largar. Eu já conheço a pessoa daquela forma. Eu aceitei casar com ela daquela forma que ela era. Né? Independente de coisa, eu amava, eu gostava, casei. Agora é de Deus. E Deus não aprova a separação. Então, assim, tenha diálogo, tenha entendimento, tenha compreensão. Uma coisa que é muito importante... Gente, que forte você falar isso. No namoro, no casamento, é o diálogo. Muitas brigas surgem por problemas financeiros, por ciúmes, por pequenas coisas. Nunca vai ser algo estourado, algo grande. Sempre vai ser por pequenas coisas. A esposa faz conta demais, achando que o marido ganha muito bem. E aí já vira um pé de guerra, porque a mulher tem que pagar a conta, o marido sabe dos seus afazeres dentro de casa, que é as despesas de casa. Se paga aluguel, tem que pagar aluguel, água, energia, despesa de casa. Tem filho, tem tudo. Aí a esposa não tem a sabedoria de ter o controle financeiro também. Mas o marido também não fala para a esposa o tanto que ele ganha, para ela ter a noção do que ela pode comprar, do que ela pode gastar também. Fica ruim, mãe. Estão casados, gente. Tem que saber o que é um do outro. Não existe esse negócio de particular, mas não. O casal tem que ser aberto quanto a isso. Não é vergonha. Se o marido ganha um salário, não é vergonha ele dizer, olha, eu ganho só um salário. E a mulher, ela tem a sabedoria. Não, meu marido ganha um salário, nós temos que pagar água, energia, aluguel, ou prestação da casa, tem a despesa de casa, tem os filhos. Então, assim, a esposa não ser ambiciosa em querer mais daquilo que o esposo ganha. Se ela tem condições de trabalhar, amém. E se não tem, ajuda o esposo com sabedoria, com o pouco que tem, e Deus vai abrindo portas, Deus vai prosperando de alguma forma. Né? Então, assim, é por isso que é importante o diálogo, né? Eu achei interessantíssimo você falar a questão, por exemplo, de que você casou. Por exemplo, você falou aqui, né? Você casou com uma pessoa do jeitinho que ela era. O tempo de conhecer no namoro. Né? E a gente volta naquele ponto. Tem gente que acha que casamento vai mudar alguma coisa.
Tem Não muita muda, gente que casa não achando que a muda. pessoa vai mudar depois que casa, ou que tem filho, ou coisa Não muda, parecida. não existe. O Meu papel da Deus, mudança na vida do ser humano é o é o Espírito Espírito Santo. Santo. Se eu não der lugar para o Espírito Santo Glória a Deus. agir, a gente esposa ou a gente o esposo, ele não vai mudar o seu companheiro. Não muda, não adianta. Verdade. Sabe? Vai viver a vida toda daquele jeito. A gente fala por experiências de pessoas que chegam com a gente, né, no particular, né, pedindo ajuda. Então, assim, não É, muda, não tem muita diferença. Então, assim, o papel da mudança é do Espírito é do Santo. Se Espírito a pessoa Santo. não der lugar, se a pessoa não se abrir, não tem como. Não tem mesmo. Nossa, Então, isso é importante. Você conhecer o namoro, o espelho do casamento, o reflexo do casamento é o namoro. O que a pessoa é no namoro, ele vai ser no casamento, né? Então, assim, nenhuma moça muda um rapaz e nenhum rapaz muda uma moça. Se eles não quiserem, não entenderem o plano de Deus, eles não mudam, não muda. E o que que acontece? Para que isso tudo venha se encaixar é o papel fundamental, é Deus no centro de tudo. amém. Deus. Algo assim, experiência própria que eu e meu esposo a gente fez, foi a gente colocar Deus no centro de tudo, a gente colocar Deus na frente, né? Como Benção, eu contei, né? Que a gente fazia muito propósito com Deus, a gente ia para a igreja, a gente fazia campanha, a gente benção. orava, a gente teve uma renúncia do pecado, das coisas do mundo, dos prazeres da carne. E olha que meu esposo era de farra assim que, né? Então, assim, Gente, a gente renunciou, né? Conheci pouco do mundo, porque, assim, do mundo no sentido que eu digo assim, de sair para festa, de bebedeira, essa parte eu conheci pouco. Porque quando eu comecei a sair com meu esposo, foi quando eu comecei a beber, a gente começou a sair para as farras. Então, o meu tempo nessa vida de farra, de festa, foi muito pouco, né? Foi 1 ano e meio, depois a gente teve um encontro com Jesus, mudamos a nossa vida, né? Eu me converti com 16 anos, graças a que Deus, sou benção. muito feliz por isso. Assim, não me arrependo, e eu fico pensando, poderia ter conhecido Jesus antes, porque poderia ter falado do amor de Deus para outras pessoas, mais Que antes, né? benção. Mas Deus tem um Mas eu sou muito propósito, feliz, né? muito mesmo, por ter conhecido Jesus na minha adolescência, né? Muito feliz mesmo. Que benção. Conheci o que é os prazeres da carne, o que é os prazeres do mundo, mas na minha adolescência eu louvo ao Senhor porque eu conheci Jesus e eu não desperdicei a minha adolescência nos prazeres do mundo, Que né? benção, Sou muito né? grata a Deus por essa oportunidade de ter conhecido Jesus assim. E assim, como a gente teve que. A gente colocou Deus no centro do nosso namoro, né? E no nosso casamento, quando a gente casamos, um propósito muito interessante que eu acho que a gente faz. O que a gente ia fazer? A gente fazia muito na hora de dormir, a gente lia a Bíblia junto, orávamos junto. Fazemos isso ainda. Mas, assim, isso foi bem, assim, no início, então te dá um fortalecimento no seu casamento, Fez parte sabe? da Te história de vocês, fortalece né? mais. Que benção. Isso. A gente colocou sempre Deus em primeiro lugar. Até hoje, Deus tem sido o centro das nossas vidas, sabe? Passamos por lutas, passamos por dificuldades, ninguém sabe aqui atrás dos bastidores, né? Meu Mas, assim, Deus. somos gratos o que Romanos fala, né? É um versículo que eu gosto muito, né? Romanos 8:37, que Romanos fala que mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores Amém. por aquele que nos amou. Então, assim, não importa o que passamos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Glória a aquele que Deus. nos amou, Jesus Cristo, ele sofreu, ele padeceu coisas piores do que a gente, né? Então, se a gente for olhar o propósito da cruz de Jesus, o que Jesus passou, foi tudo para quê? Para que eu e você hoje tivéssemos o direito da vida eterna, o direito Glória a da Deus. salvação, e ainda quando estamos nesse mundo, tivéssemos o direito de viver um pedacinho do céu, Que né? bênção. Porque sabemos que o mundo já é do maligno, que a palavra do Senhor nos diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o Venci o mundo. mundo. Se Jesus venceu, né? Por mais que ele morreu, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu. Então é a garantia que temos da vitória em Cristo Jesus. Porque se ele venceu, nós também vamos vencer. Glória a Porque Deus.
poder no nome de Jesus. Quando você pede algo no nome de Jesus, aquilo ali é um poder imenso, é incrível o poder que há no nome de Jesus. E quando Glória a nós Deus. confiamos e entregamos tudo para o Senhor Jesus, Ele vai fazer nas nossas vidas. Então, assim, temos muitas experiências com Deus, muitas mesmo, batalhas muito Qual que difíceis, seria, né? batalhas assim que Essa é uma pergunta que eu separei, né? Qual que seria a sua experiência mais positiva e também a sua maior guerra espiritual? Às vezes você pode contar da história do seu casamento, né? Para edificar vidas, né? Para trazer aqui um ensinamento para alguns de nós, ou da sua vida pessoal, né? Você pode escolher, né? Eu sempre pergunto qual que foi a experiência mais sobrenatural do lado bom com Deus, né? E também a maior batalha espiritual e o aprendizado, né? Que aquilo trouxe. Se você puder abrir aqui sim, para nós. a gente já teve muitas, né, muitas batalhas assim que não foi fácil. Uma das batalhas assim que eu achei muito, muito, muito difícil mesmo foi quando a minha mãe adoeceu. Não foi Nossa. fácil, porque de início ela conheceu a fé, ela foi para a igreja, aceitou Jesus e depois ela se afastou. Então assim, aquilo para mim foi algo que me doeu muito, porque o que Jesus fez na vida dela, no processo que ela teve doente, foi algo muito forte, muito extraordinário, né? Porque ela deu um câncer no colo do útero. E Nossa. a última consulta dela, ela já não aguentava mais ir para o médico, eu e minha tia foi. A médica disse que não sabia e não entendia como que aquele câncer proliferou no corpo dela. Porque o útero dela estava limpo, não tinha nada. Não tinha como aquele câncer ter espalhado no corpo dela, saindo do Nossa. útero dela. Então, Gente. assim, foi algo inexplicável, inexplicável mesmo. Assim, eu fiquei maravilhada com o poder de Deus. E depois ela se afastou da presença do Senhor, né? Foi algo assim, a gente foi descobrindo algumas coisas, né? Então, assim, isso entristeceu muita gente. Pelo Entendo. fato dela ter conhecido a verdade, ter conhecido Jesus, o poder de Deus, que ela voltou a trabalhar, ela voltou a corar, voltou a engordar, e ela caiu na fé. Eita. E assim, onde foi a ruína, praticamente, assim, onde ela caiu na fé e não deu conta de se levantar novamente. Porque quando a pessoa ela não se encontra o foco Cristo, ela não consegue se levantar. Então foi algo assim que Verdade. muito me abalou, né? Com a morte do meu pai também foi algo muito difícil. A gente não tinha muita convivência com meu pai, porque quando ele e minha mãe separou, eu tinha de 6 para 7 anos, né? E quando ele faleceu, foi um choque muito grande, porque num dia recebemos a notícia que ele deu AVC e estava indo para o hospital. 2 dias depois ele já estava morto. Então, assim, foi um Meu baque muito Deus. grande. Então, assim, e assim, a salvação dele eu não tenho certeza, né? Eu não tenho Sim. certeza. Meu Deus. Mas, assim, eu creio no poder da oração, Glória a Deus. né? No poder da oração, porque Jesus, ele não deixa nada que a gente pede para ele em vão, né? Eu Amém. creio nisso também. Por Glória mais a que Deus. ele não servia ao Senhor, né? Mas ele teve a oportunidade, uns 3 anos antes dele falecer, ele teve a oportunidade de vir na nossa casa, de ir na igreja, ouviu falar de Jesus, meu esposo falou de Jesus para Que ele, bênção. presenteou ele com a Bíblia e tudo, mas assim, foi algo assim, uma experiência muito ruim mesmo, você perder Meu pai e mãe, Deus. porque o meu maior medo que eu Que luto. tinha era de perder minha mãe, o meu maior medo. E quando ela adoeceu, aí quando ligava, que eu via que era daqui de Guapó, que eram minhas irmãs, ou que era ela, meu coração já Meu acelerava. Aquilo Deus. ali já me dava muito medo mesmo de ter uma notícia, né? Mas as notícias que chegavam não era boa. Kelly, minha mãe passou mal, tá indo para o Jorge, eu preciso que você vai. Eu pegava e vinha. Gente. Então, assim, foi uma experiência muito difícil. Tivemos muitas, né? Na verdade, a gente teve muitas experiências difíceis, muitas batalhas difíceis, mas a que eu achei mais que me doeu muito, muito, muito foi essas duas, né? E E assim, vitórias a gente teve bastante, sabe? Porque mesmo com a perca da minha mãe, mas saber que o nome dela está escrito no livro da vida, que ela tem a não tem salvação, preço, já né? foi algo maravilhoso, né?
Que E, benção. assim, a gente teve muitas vitórias, muitas mesmo, muitas batalhas, muitas perseguições, muito falatório, muito isso me disse. Mas, assim, sempre vencemos, sempre, porque a gente sempre confiou no Senhor, sempre Olha entregamos só. tudo para Deus, sabe? Tudo. Nunca que teve uma batalha que eu e o Romo murmurasse. Nunca, 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 Nossa, nunca. A que gente benção. passou por uma experiência esses dias para trás e que eu, eu, eu nunca reclamei para Deus de nada. Nunca, nunca. Assim, durante o nosso trajeto da nossa vida de casado, eu acho que ontem foi tão interessante quando o pastor Claudinei ministrou a palavra e ele disse que a dor é para o crescimento, né? Amém. Ninguém cresce sem ter uma dor, sem ter algo que ali te marca, que ali faz algo que venha te motivar você mudar aquela situação, você agir de forma diferente, Glória a né? Deus. Então, ontem trava a palavra que ele falou assim, a dor é que te faz crescer, quando ele pregava lá sobre Jacó, né? E que Deus mudou o nome de Jacó para Jacó para Israel. 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 Isso. Isso. Então, assim, ele ministra nessa palavra, falou muito comigo, a dor que te faz crescer. Ninguém vê atrás dos bastidores o que você passou, a dor que você passou. Aí você tem algo hoje, as pessoas te criticam, falam, Isso né? dói Então, também. assim, eu e o Ron, hoje a gente consegue superar muito Glória a isso, assim, a Deus. gente tira, como diz, de letra, porque a gente já passou por isso, foi algo que doeu muito as pessoas falarem, mas não sabia atrás dos bastidores o que acontece na nossa vida. Somos seres humanos, somos pessoas como todas as pessoas. Minhas filhas são pessoas como todo mundo, elas são membros da igreja como todos, né? E as pessoas às vezes dizer algo que, só porque as filhas dos pastores têm que ser exemplo. Sim, temos que ser exemplo porque somos servos do Senhor, somos em imagem e semelhança de Cristo, nosso Amém. templo é morada do Espírito Santo, temos que cuidar dele. Então a gente tem que ser exemplo, não porque somos filhos, porque somos pastores, porque somos Somos isso, filhos de somos aquilo Deus outro. todos, A né? gente tem que ter o exemplo de cristão, Exato. porque estamos aqui Glória a Deus. representando Jesus, representando o corpo de Cristo, representando a pátria do céu. Então, a Eu acho, nossa conduta não é por quem nós somos em cargos e nome e liderança, mas sim porque somos cidadãos do céu. E as pessoas glória a olhar para Deus. nós e ver o brilho do Espírito Santo e ver que Deus é na nossa vida. Não olhar porque ela é a pastora, Eu ele é o acho, pastor, eu acho, a filha do pastor, as filhas dos eu acho pastores. Então, assim, as engraçado. pessoas têm que ver que somos seres Glória a humanos. Deus. Eu tava lendo sobre isso, né? Tem um pregador que eu gosto muito, ele chama T.D. Jakes. Ele fez um livro chamado Esmagado. E no livro ele conta a Aham. experiência que ele teve. Ele é um pastor dirigente de uma igreja. E a filha dele, adolescente, chegou grávida. E aquilo ali foi um Nossa, escândalo. E as pessoas achavam assim, porque você é pastor, mas não salva nem a própria família, que não sei o quê, aquela coisa, até aquela crítica, né? Mas ele é um ser aham. humano Isso dói. e a filha dele tinha um ministério de Deus, onde ela precisou passar por aquela dor para ser muito usada e até para ser a pessoa que Deus ia fazer ela no futuro. Então, assim, as pessoas Sim, parecem que também têm uma espécie de idolatria, né? Elas veem o vaso sim, e elas acham que o vaso é um vaso perfeito. Perfeito é Deus. Mas o sim. vaso, É. ele está ali para ser usado, para servir, e vocês não estão por aí por acaso, né? Então eu acho também, Não, eu vejo muita falta do princípio da honra nas igrejas. Você vê muita gente com dificuldade de dizimar. Por quê? Porque não entende o que é honra, honrar uma não liderança. entende. Eu não tenho nem Não noção do entende. que deve ser dirigir uma igreja com não sei quantos membros. Meu Deus, eu oro por algumas Sim. pessoas e olha, as ovelhas mordem. Já não é fácil. Não, Misericórdia, não imagina é. uma igreja. É. Não é Então, fácil, gente. assim, Valorizem, honrem sua liderança, presenteiem eles, sim, entende? Nem que uma coisa seja que eu sempre falo. com incentivo. Pode. Isso, nem que seja. Glória a Nem que Deus. seja com incentivo. Porque uma coisa assim, eu vigio muito porque eu tenho duas filhas, né? Então, assim, Glória a Deus. o que eu não quero para as minhas filhas, eu não quero para a filha do próximo, né? Meu Realmente. Deus. Então, assim, o que eu sempre falo para minha filha mais velha, né? A Sara, que a Amanda tem 9 anos, mas ela já pode aprender. 8, né? Olhe para Cristo.
Glória a que o Deus. seu alvo na igreja, que o seu alvo em servir ao Senhor seja Cristo. Não seja servir o homem. Não Amém. olhe para o homem, porque o homem é falho, né? Nós, ser humanos, somos falhos. Não queremos, Amém. porque eu sou pastora, porque eu sou pastor, porque eu sou perfeito. Não. Nós somos seres humanos. E as pessoas têm que entender isso. As pessoas são seres humanos, todos somos seres humanos. Uma hora ou outra a gente pode Amém. falhar. Mas não quer dizer que somos imperfeitos também, né? É. Falhamos, erramos. Desce lá para o Mas joelho pela buscamos. misericórdia de Jesus, né? Glória a Jesus Deus. está ali pronto para perdoar, independente do que seja, né? Então, assim, esse fato que você disse, a filha engravidou. Isso. Gente, para que julgar? Para que julgar a moça? Ela é um ser Ela é um humano. ser, Ela ela é um ser passou por um humano. processo terrível, Passou. né? Ele conta que foi muito difícil Então, a e ele gente não ficava deve com fazer medo. isso. Ele ficava com medo, ele olhava e falava: Meu Deus, será que a minha filha vai conseguir lidar com essa crítica, né? Porque aí a pessoa cai as pessoas caem em cima, né? Sem Sim. ter misericórdia, sem lembrar que elas poderiam também aquilo ter acontecido, né? E no livro ele conta Isso. do processo que você falou aqui da uva, de como a uva passa a ser um vinho, né? E é igual você falou, é só Sim. através da Nossa. dor. É uma prensa muito Só. forte. É uma dor É muito esmagadora. forte. E aí o que acontece? Sim. Tira o melhor da uva, que é um suco ali, uma coisa que vai ser fermentada e se Puro, torna um né? vinho muito valioso. Sim. Mas, É o melhor, né? infelizmente, é pela dor, né? Então ninguém tá E assim, susceptível a ser mas convicto. o que É, isso, mas o que que Jesus nos diz? Mesmo que a gente passe por esse processo todo, né, se a gente for olhar o processo do ouro ser lapidado, qual que é também. o processo do ouro para ele ser lapidado? Enquanto ele está ali no fogo, No ele está ali fogo. no fogo sendo Meu queimado Deus, para ele que ser forte. lapidado. E quando é que o ouro ou a prata, né, ele está pronto? Quando você consegue olhar para a prata e ver você sobre ela, Meu né? Deus. Quando você consegue olhar para o ouro que ele virou ouro, quando ele está ali, aquele brilho Que resplandecendo benção. sobre ele, né? Porque o ouro, ele não vem bonitinho, ele tem que ser É, lapidado. E assim é a gente, assim é o casamento, assim é o namoro, assim é a vida do jovem cristão na igreja, né? Os prazeres da carne, muito. Hoje em dia tá mais complicado ainda que na nossa época, que na minha época, quando eu conheci Jesus, para hoje em dia, os prazeres da carne para o jovem cristão tá muito mais difícil, muito mais complicado. Então, o que, que eu digo para os jovens cristãos hoje? Se apegue à oração, à amém. vigilância e à leitura da palavra. Amém. Porque o que segura a gente na presença do Senhor é a palavra, a Glória a oração e Deus. a vigilância. A Se não vigilância. tiver isso daí, a pessoa não consegue se firmar na presença do Senhor. Ela não vai conseguir se firmar, ela não vai conseguir andar nos caminhos do Senhor. Porque o mundo, ele vai oferecer muitos pratos, muitos. Seja da prostituição, seja do engano, da droga, do álcool, da bebida, vai te oferecer pratos. E para você resistir, não é fácil. Não é fácil. Então, assim, hoje a gente tem uma adolescente, uma pré-adolescente em casa, Que ela sai com benção. 14 anos. A gente sabe que não é fácil. Eu procuro explicar o máximo que a gente pode sobre as coisas do mundo. Apesar dela ser uma adolescente muito obediente. Graças a Deus, a gente não Glória a tem que Deus. reclamar. Mas ela, como ser humano também, ela é um ser humano normal como eu, como todos, né? Então, assim, a gente procura ensinar, dar nos caminhos, procura ensinar a palavra do Senhor, tanto na vida dela como da Amanda. A gente sabe que hoje já não é fácil, hoje as escolas já não estão fácil mais como antigamente, já As era difícil na escolas nossa época. hoje estão doutrinando muito, né? Vemos, Para não, gênero, mudou muito, muito, para muito. tudo. Hoje, a escola que a minha filha estuda, que eu estudei, hoje eu desconheço. Sinceramente, Nossa. eu desconheço porque tá muito difícil. Então, assim, eu tenho que entender que ela é um ser humano, ela é uma jovem, né? Então, assim, a gente tem que estar nos caminhos do Senhor. Os pais, ensinar os filhos no caminho do Senhor, a gente não deixar que a igreja venha ensinar para os nossos filhos a palavra, porque a igreja começa dentro de casa. Se a igreja Amém. não começar dentro de casa, Foca a lá na palavra, igreja, gente. os nossos Forte. filhos vai ter a obediência de estar ali prestando atenção na ministração da palavra, do louvor, da adoração. Ele não vai saber o que é uma Que adoração, benção. porque os pais não ensinam em casa. Então, o papel de ensinar
os filhos é dos pais. É a Glória a gente sentar Deus. com os nossos filhos e ensinar a palavra do Senhor, ensinar o caminho do Senhor. E ali eles vão caminhar no caminho do Senhor, conforme a gente ensinar. A igreja começa dentro de casa. Não vamos esperar que a igreja, uma sala cheia de bancos, cheia de pessoas, vai ensinar os nossos filhos. Não. Nós, como pais, o Senhor nos deu ele como herança. Nossos filhos são herança do Senhor. E Glória a eles Deus. confiou a gente, né, a cuidar. Então, assim, seja na fase da criança, da pré-adolescência, do jovem. Então, assim, é preciso ensinar nos caminhos do Senhor, né? Temos que ensinar a palavra que vai segurar eles diante do Senhor. Eu Não acho tem outro interessante caminho a não você ser falar isso, isso. né? Porque tem muita gente que desconhece isso. A pessoa terceiriza Sim, na pastora da igreja ou na professora da escola e quer que a escola, sim. a igreja faça o trabalho que ele não Eduque. fez. Porque não, Não eu vi adianta. até um culto sobre isso, né? O culto de quinta-feira foi sobre isso. Uhum. Ele falava assim: você decide ser um bom pai. Você decide ter uma boa família. Muitas vezes eu chego cansado em casa, mas tenho os meus filhos, que daqui a alguns anos não vão ser mais crianças e eu preciso plantar boas Não. sementes, mas eu escolho ou ser Sim, um bom pai ou o meu cansaço. E muita gente hoje coloca a isso é pessoa para verdade. assistir um desenho, um negocinho na televisão e joga a criança de lado, entendeu? Tipo assim, Gente, hoje está muito difícil sobre essa questão da gente ensinar os nossos filhos, porque assim, a gente pais, a gente quer, tipo, um momento de sossego, dar o celular para o filho. Você sabe o que o seu filho está assistindo literalmente. Os desenhos hoje em dia estão eu tenho uma todo com amiga, mensagem né? subliminar atrás de Deus cada me livre. desenho, né? Tem uma Então, amiga assim, a gente tem que ter esse que ela cuidado, mexe com né? o Ministério Infantil, pegou um livro infantil que era para ser ensinado na escola, estimulando pedofilia, abuso. Pois é. É. Quando eu vi, eu acho que eu vou até começar a publicar mais sobre esse assunto também, mas quando eu vi, eu fiquei espantada, porque eu falei isso aqui, sabe, a Joaninha enfiando o dedo, não sei onde. Eu falei, gente, isso aqui não pode ser ensinado por uma criança, isso aqui não Não existe. pode, não tem como. Que O sociedade que a gente papel está da vivendo? escola, o papel da escola é ensinar o conteúdo escolar. Agora, a questão do que a Orientação criança, o sexual. jovem, o adolescente quer ser no futuro, a sua escolha, se ele quer ser homem ou mulher, a mulher quer ser Meu Deus. homem ou mulher, essa escolha não cabe à escola ensinar isso daí, não cabe. Essas. Claro que não estamos Nossa. aqui falando mal deles, não, cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua escolha, né? Não, Cada um é mas o que é, tá gerando mas confusão. só que, ao contrário Gerando da palavra do confusão. Senhor, a gente sabe que é errado, né? Mas a escola insiste em querer ensinar assim, Gera mas muita confusão. Você a viu que eu responsabilidade vi? não vai ser nossa. Você pode colocar assim na internet. Mulher acredita que é dragão. Ela pagou acho que cento e poucos mil para poder fazer escamas. Ela tirou o nariz, deixou duas fendas, colocou chifres, implantou chifres, fez um negócio no olho. E tem um cara que acha que é um gato, entendeu? É aí que tá, é isso que tá virando a ideologia de gênero. Então, assim, se você não pode nem ser homem ou ser mulher, daqui uns dias você pode ser tudo. Você vai ser uma porta também, pelo amor de Deus, gente. Não existe isso, Pois tem que ter é. ordem, decência, tá? Por Tá isso que a bagunçando. gente tem que ensinar a palavra. E ainda você ensinando, você colocando a palavra de Deus no coração dos filhos, às vezes o Ensina. mundo, se ele não tiver apegado naquilo ali, porque quando você ouve a palavra, você abre a porta do seu coração, a palavra ela vai te transformar. Amém. Ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar o seu ser. E mesmo assim, hoje, o mundo ainda consegue filtrar alguma coisa que ainda vai trazer, que vai mexer algo Muito na filme, vida muita dos filhos música, para tentar bombardeio. infiltrar o mundo dentro do coração deles, né? Por isso que é importante. Tem um livro que eu quero ler ele, eu achei ele muito tremendo. Como que é o texto dele? Fala, como orar pelos seus filhos. Que bênção. Nossa, é muito tremendo, sabe? Muito mesmo. Eu tenho o Poder da Esposa que ora, né? Então, eu já estou na segunda edição dele, Que já bênção. tem mais de duas edições. Então, assim, é algo muito importante, né? E se eu comprei a segunda edição,
eu estou lendo ele, eu achei, assim, algo muito importante, né? Que lá fala que não é a mulher ter poder sobre o seu marido, mas é você saber a entender a cada passo, cada minuto, e você entender como você orar, como você Glória a pedir Deus. para Deus, o seu trabalho como esposa, né? Você interceder pelo seu esposo no trabalho, nas finanças, na vida espiritual dele. E assim também eu acredito que esse livro deve Que ser da mesma bênção. forma para com os filhos, sabe? Eu quero comprar ele dessa semana que vem, para a gente estar ensinando, Eu, aprendendo e ensinando outras pessoas, eu, né? eu acho Um fato interessante. que aconteceu quando com a gente, e semana passada alguém me abordou esse assunto. Ela me disse assim, pastora, eu não estou conseguindo entender minha filha, porque ela tá ficando com muito ciúme da irmãzinha dela, a irmãzinha dela tem 11 meses, e eu não estou sabendo como agir. E eu falei, mãe, você vai ter que agir com muita sabedoria, porque ela ainda é uma criança, para que ela não venha ter frustração no futuro, porque o ciúme da criança por causa da outra é muito grande. Então, os pais têm que ter a sabedoria de como falar, de como ensinar, para que a outra não venha ter uma Amém. frustração, né? Então, assim, tudo é um pacote onde você tem que colocar Deus no centro de tudo, para que Glória a tudo venha Deus. sair Sempre Deus, não tem conforme que como. você se espera, né? E Então, eu assim, é Deus no centro particularmente, de tudo mesmo. não sei se você acredita nisso, né? Mas eu vejo, assim, até pela minha história, né? Eu não vim de uma família Aham, restaurada, restituída, não vim. Eu tenho o ministério de Abraão. Eu gosto de brincar assim. Tem gente que é Isaac, que pega o bastão e vai passando. E tem gente que é Abraão, que é o primeiro, vai ter que começar e sim, quebrar as maldições, né? E eu vejo assim que muitas vezes a gente pode ser bom ou a gente pode fazer tudo que a gente tem nas nossas mãos, mas é literalmente a vida da pessoa está nas mãos de Deus. Então, assim, o que tiver que sim, passar, vai passar. Porque a sim, Bíblia vai. fala que a gente cresce pela dor e não tem como. Às vezes É, eu vejo, por exemplo, muitos pastores ou né, outros de outros ministérios que têm às vezes filhos desviados, né? E muitas vezes eu penso, às vezes é Deus permitindo, porque quando ele voltar, ele traz um monte junto. Porque às vezes Deus é, permite, mas é para trazer, entendeu? E eu é, vejo que todos nós, mesmo que você nasça no lar de ouro, muitas vezes a pessoa desvia e aquela experiência vai dar uma bagagem, ou às vezes vai trazer ensinamentos, aprendizados. Então, o que a gente tem que passar na vida, não tem como, gente. Igual, né, daquele assunto que a gente está falando sobre as pessoas acharem que porque é um pastor, porque é uma missionária ou coisa parecida, agora você é um ídolo perfeito, santo, não, imaculado. E não, você é um não, ser não humano. somos Você vai um também ter ser seus momentos humano. de luta, vai ter seus momentos de falha, Sim, porque nós muito, temos os dias sim. maus, mas também vamos ter É. os Não, momentos. ninguém vê atrás dos bastidores, né? Só vê É, ali no palco, né? Mas atrás dos bastidores somos seres humanos, né? Dependentes do Senhor, assim como quando estamos ali no altar para poder ministrar, né? verdade. É, para a gente chegar ali no altar para ministrar algo de Deus, Glória a a Deus. gente tem que se humilhar diante do Senhor. A gente tem que ter renúncia, tem que ter Para busca, ter né? unção. Porque não é simplesmente o óleo derramou sobre a minha cabeça, eu sou pastora. Eu chego ali e vou. Não, você tem que ter Glória a Deus. comunhão com o Senhor. A sua Que benção. casa é o centro, a sua casa é a igreja. Amém. Né? Primeiramente, a sua casa. Ali são quatro paredes cheias de cadeira para o encontro de fiéis, para ouvir a palavra do Senhor. Né? As pessoas têm que olhar para a sua casa e ver ali, Jesus mora ali. Glória a Jesus reina Deus. naquela casa. E a Né? Bíblia Então, fala que assim, a Deus. igreja começa dentro de casa, dentro de casa. Glória a Não Deus. adianta a gente querer esperar algo somente nas quatro paredes cheias de cadeiras e com o altar. Ali você vai para receber. Mas Tem, para quem está é, ministrando, tem uma tem uma renúncia muito vida grande, para ter aquela tem unção. uma vida. Então, assim, a gente fala por experiência própria, porque o meu esposo, ele é muito apaixonado, muito dedicado no papel que ele faz, no o que Deus confiou a ele, né? Então, assim, eu falo pelo que eu vejo, ele é muito de buscar mesmo o Senhor, sabe? De oração, de leitura, de estar buscando conhecimento, né? Os Que dias de bênção. culto, não só o dia de culto, a gente não pode esperar só pelo dia de culto, igual ele mesmo fala, meu bem, eu não posso esperar só pelo dia de culto. O, o, eu tenho que estar pronto todos os dias,
Porque se chegar um endemoniado, eu vou esperar, ó, esperei que eu vou jejuar e orar. Não, eu tenho que estar pronto. Então, Nossa, assim, a renúncia é todos os dias. A busca é todos os dias. Todos os dias temos que renunciar, temos que buscar o benção, Senhor todos os dias palavra. para ter uma vida Glória a de Deus. oração, para ter uma vida de entrega, para ter uma vida para poder. A fonte de honrar a bênção tem que ser assim, não adianta. O caminho é esse. É na Verdade. oração, é na leitura da palavra, é na consagração, eu costumo falar na joelhologia. Tem que ser no Geologia. joelho mesmo Glória a para Deus. poder dar tudo certo. Mas graças a Deus, Benção. Deus tem dado vitória em nome de Jesus. Não, uma benção. Eu acompanho o ministério de vocês há um tempo, né? Já vi lives de vocês de relacionamentos, que é uma benção também, né? Acompanho alguns cultos presenciais, né? E é isso aí. Sim, aham. Não tem como. O segredo de um homem de Deus é que a Bíblia fala que Deus ama um coração quebrantado. Então é a gente Sim. aprender a se colocar na presença dele e ir tirando, né? Tudo aquilo que vem tentar infiltrar nosso coração de ruim, toda amargura, todo orgulho, né? E se colocar na presença de Sim. Deus como um servo. E vem sempre deixar a glória para É. ele. Então, quando faz Nossa, isso, igual glória a você toda falou, Jesus. quando coloca Deus como alvo, como centro, não tem como dar errado. É casamento, é Não, solteirice, não não tem como. importa. Todas as É, fases não nós devemos importa. colocar E Jesus no tudo, centro. tudo. E tudo que buscamos, tudo que vamos fazer, seja algo muito simples. Quando você coloca Deus no controle de tudo, tudo dá certo. Tudo dá certo. Então, assim, Deus, ele é o autor e consumador dos séculos. Então, não adianta. O nosso propósito, o nosso foco tem que ser totalmente a Deus. Totalmente. Porque se não for, não dá certo. Pastora, eu amei sua participação. Queria agradecer muito. Obrigada. Já tá dando o horário aqui, né? Porque aqui, como é um pouquinho as horas a mais, eu acordo Uhum. cedo amanhã, né, gente? Eu trabalho bastante aqui. Mas eu queria agradecer demais. Eu amo demais o ministério de Eu, você e do Pastor João. Eu sei que às vezes você obrigada. não me conheceu muito, eu conheço vocês mais pela Não, mas. internet. Mas eu amo a vida de Uhum. vocês e sou muito alimentada por vocês dois. Eu Obrigada. assisto, principalmente quando tem os dois, eu vou lá, nem que seja depois. E assisto. Eu acho você muito Obrigada. sábio. Sempre senti isso em você, muita sabedoria. Obrigada. Obrigada por compartilhar seu Obrigada. testemunho, seus ensinamentos. Que Deus te abençoe muito. Deixe uma palavra final, uma oração Amém. final aqui para nós. Eu estou muito grata mesmo e eu amei conversar com você, amei mesmo as coisas, né? Que o Espírito foi conduzindo, né? Porque a gente fez um plano, mas foi todo É ao verdade. Espírito. Sim, Glória a mas é Deus. Deus, é porque é Deus no controle, né? É Deus no interessante controle. que antes de começar aqui eu orei e falei, Senhor, que seja tudo na sua direção. Até fiz um pequeno Amém. cronograma aqui também, né? Pra gente ir de passo a passo, mas assim, Deus ele sabe como agir em cada situação, né? Sabe. Então, assim, eu quero agradecer você também pela Amém. oportunidade, pelo carinho que você tem pela gente, né? Glória a O Deus. pouco que eu te conheci, né? Um pouquinho da sua história, né? Também já conheci um pouquinho, né? É E complicado. o momento que a gente teve com você, eu lembro a última vez na igreja que a gente teve com Sim. você, foi muito bom, muito prazeroso. Fiquei Que muito feliz bênção. de saber que você tem conseguido dar a volta por cima, apesar de muitas coisas, Lutas. né? Mas você tem conseguido dar a volta por cima. Fiquei muito Glória a feliz quando o Deus. meu esposo disse que você tinha ido embora. E o seu Sim. trabalho, isso daí é muito importante, muito mesmo, sabe? E eu quero dizer para você e para todos que Glória a estão Deus. nos ouvindo nessa noite o que eu tenho para minha vida, né? Romanos Amém. 8:37, sabe? Eu deixo esse versículo para todos porque é uma palavra muito linda, porque através dela é que vamos vencer. Né? Não tem outro caminho a não ser Verdade. a palavra do Senhor. E eu quero agradecer a todos também, né, pelo carinho de estar nos assistindo e que tudo que falamos aqui venha falar com a sua vida também, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um que ainda vai nos ouvir, que Deus possa abençoar grandiosamente em nome do Glória a Senhor Deus. Jesus. Amém. 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 Então, Amém. quer fazer uma oração, finalizar e aí nós fechamos esse vídeo? Sim, Pode ser? oro sim. Glória a Deus, glória a Pode? Deus. Vamos lá, vamos sair abençoado Amém. todo mundo. Glória a Deus.
Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, Glória a Deus. em nome do Senhor Aleluia. Jesus, papai amado, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Pai, de estarmos na Tua presença, meu Deus, de falar um pouquinho do Seu amor para as pessoas. Pai, que tudo que dissermos aqui, meu Deus, tudo que foi dito venha de encontro ao coração de cada vida, Senhor Jesus, que participou desta live, aqueles que irão ouvir. Papai, visita cada um, vem estar abençoando. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a Tua serva neste trabalho, ao qual o Senhor tem confiado a ela, que ela venha crescer dia após dia na bênção e na direção do Senhor, e assim nas nossas vidas também, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Que Deus abençoe. Muito obrigada Amém. de coração. Fica com Deus, boa noite, né? Vou Amém. dar um abraço também. para Boa os noite. filhos também. E tchau, fica com Amém. Deus. Foi benção. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.